Vamos falar agora sobre uma coisa muito importante, a nova resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a número 2, coloquei também no Drive para vocês, que regulamenta a LGPD para agentes de pequeno porte e traz alguns objetivos, né, que é flexibilizar algumas regras, porque imagine que aquele restaurante pequenininho, aquela padaria pequenininha, aquela lojinha pequenininha, ela não precisa ter um DPO, imagina, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Não faz sentido colocar esse ônus em cima dessas empresas. Então, essa resolução busca um equilíbrio entre o porte dessas empresas e a garantia dos titulares de dados. Então, a quem se aplica essas novas regras? A microempresas e startups com até 10 anos de CNPJ, PJs, pessoas naturais, entes privados despersonalizados. Então, tem algumas pessoas que não fazem jus a essa resolução, tá? Que são algumas regrinhas específicas que a gente vai ver já já. Agentes de tratamento de pequeno porte, em algumas hipóteses, que tenham receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, ou no caso de startups que tenham receita bruta superior a 16 milhões de reais. Ou ainda, que trabalhem com tratamento de dados com alto risco para os titulares. E aí, aqui eu quero fazer um parênteses nessa receita bruta, tá? Nesses valores. Quando a gente vai fazer uma proposta de honorários com projetos de adequação, eu gosto de fazer sempre uma reunião antes. E eu vou enviar para vocês um modelo de questionário, para quem está na turma 1, fazer um modelo de questionário para precificação. Então, a gente pergunta ali quantos CNPJs, porque às vezes uma empresa, né, tem vários CNPJs juntos ali, quer fazer adequação de todos, trata dados sensíveis, então tem várias perguntinhas ali no questionário. E nessa primeira reunião eu já faço essas perguntas, algumas. Às vezes eu nem mando o questionário, tá? Vai ficar muito do feeling de vocês, vai sentindo o cliente. Então, eu já pergunto, qual que é a receita? Às vezes a pessoa que vai fazer a reunião com você não vai saber. Aí depois você manda o questionário e pergunta, porque já vai ter um impacto. Por exemplo, não vai ter que contratar um DPO, não vai ter que fazer uma ata de criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados. Então, você já vai pensando também no tamanho da empresa. Então, só quis fazer um parênteses aí para vocês pensarem no impacto que isso tem, tá? Na receita da empresa. Então, agora, vamos falar sobre esse tratamento de alto risco para os titulares. Então, Lu, o que é tratamento de alto risco para os titulares? Porque isso daqui é bem objetivo. Você vai perguntar para a empresa, tem receita bruta superior ou não? Aplica ou não? Tá? É isso. Eu, por exemplo, aqui no escritório, até hoje, todos foram maiores do que 4,8 milhões, tá? Que eu fiz projeto de adequação. Porque, assim, gestora é muito dinheiro envolvido, que a maioria... Então, a maioria foi isso. E aí, que trabalham com tratamento de dados de alto risco para os titulares. O que seria? A autoridade, ela tá aberto uma tomada de subsídios que ia acabar agora, esse mês. Abriram por mais 30 dias, que tá perguntando, né, para a população o que eles acham sobre tratamento de alto risco, dados de alto risco, enfim. Então, a autoridade ainda vai falar sobre essa questão. Por enquanto, o que temos? Que é considerado tratamento de alto risco? Tratamento que atenda pelo menos um critério geral e um específico. Então, um geral, dados em larga escala. Tá bom, Lu, mas o que é larga escala? Não sei. A autoridade também vai falar. Tratamento de dados que podem afetar de forma significativa interesses de direitos fundamentais dos titulares, tanto quanto subjetivo. Ok. Critérios específicos. Utilização de tecnologias em desenvolvimento emergentes ou inovadoras. Então, por exemplo, uma realidade aumentada, que é uma tecnologia em desenvolvimento emergente. Lembra do Pokémon Go, o aplicativo do Pokémon Go? Quem lembra? Que inclusive ficava vendo todo o caminho que você percorria, e isso é de realidade aumentada.
Outro critério específico, possibilidade, né? Que tenha tratamento de dados com vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, praças, bibliotecas públicas, aeroportos, enfim. Com decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, então, decisões automatizadas. E tratamento que utilizem dados sensíveis, ou de crianças, adolescentes e idosos. Colocaram os idosos aí no meio, que seria de alto risco. Então, vamos aguardar o que a autoridade vai dizer aí no próximo mês. Quais são as alterações trazidas por essa resolução? O registro das operações de tratamento de dados, ele é simplificado. Tem um modelo disponibilizado pela própria autoridade. Coloquei no Drive também para vocês. A autoridade, ela disponibiliza 2 modelos. Um mais complexo, eu não gosto, eu não uso esse. Eu uso um que eu vou fornecer para vocês, que a gente criou aqui, mas eu também estou disponibilizando esse outro simplificado da autoridade. O meu é mais simplificado ainda, eu acho muito mais fácil de utilizar. Utilizem o que vocês preferirem, criem o de vocês, tá? Vejam o que funciona para vocês. Então, o registro de operações é mais simplificado. É o famoso data mapping, tá? É um mapeamento de dados esse. A política de segurança da informação também é mais simplificada, porque normalmente ela é bem robusta. E eles não precisam, como eu já falei, não precisam ter um canal, não precisam ter o DPO, o encarregado. Basta ter um canal de comunicação com o titular de dados. Pode ter um canal de comunicação por e-mail, um link no site, pelo Instagram, enfim. E os prazos em dobro. E quais são esses prazos? Os prazos da lei. Por exemplo, para atender solicitações dos titulares, o prazo é de 15 dias. Para essa galera aí, é de 30 dias. Comunicar a autoridade e o titular de dados caso ocorra algum incidente de segurança. São 2 dias. Lembra que a lei fala no prazo razoável? E a gente entende que são 2 dias o prazo razoável. Para eles são 4 dias. E o fornecimento também da declaração para o titular é de forma simplificada, tá? Não precisa ser super robusta.